Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e no episódio de hoje, como vocês podem ver, é um episódio muito especial porque finalmente vou falar aqui do Akira, que está a ser republicado aqui em Portugal pela Distrito Manga. Mas antes, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder este e outros vídeos sobre banda desenhada. E tal como eu disse, vamos falar aqui do Akira. Quem está atento nas redes sociais sabe que eu fiz um story em que falei de algumas coisas que recebi da Distrito Manga, nomeadamente os volumes 5 e, 6 e 7, aliás, de Ataque dos Titãs, e os volumes 1, 2 e 13 de Tokyo Revengers, que irei falar aqui no canal. E falei também que recebi isto de presente da minha namorada e que queria falar muito sobre esta obra, porque eu li o Akira pela primeira vez há cerca de 2 anos. Na altura até escrevi uma análise da obra no blog da Station Comics, que eu já não publico lá nada, mas fiz um texto e curiosamente é o post mais visto do canal. Eu posso deixar aqui na descrição do vídeo se vocês tiverem interesse para lerem essa análise. Mas estou aqui então a falar no âmbito do lançamento por parte da Distrito Manga da, digamos, edição definitiva do Akira. Eu estava a dizer que tinha lido originalmente no ano de 2023. Aqui nesta edição da Meribérica, que eu tenho aqui os 3 primeiros volumes. Apesar de eu ter a coleção completa, eu queria vos mostrar aqui os 3 primeiros volumes, que são os materiais que estão aqui compilados neste primeiro volume da Distrito Manga. E que esta edição, naturalmente, é uma edição que, digamos, imita a edição lançada originalmente nos Estados Unidos pela Marvel, no selo Epic, e que tem, digamos, leitura ocidental, com os quadros espelhados, e também colorização pelo Steve Olive. Mas o Akira eu conhecia não pelo manga originalmente, mas sim pela sua adaptação para cinema, que também é realizada pelo autor do manga, o Katsuhiro Otomo, e que eu tenho aqui esta edição em Blu-ray 4K e também tenho o Blu-ray, editada aqui pelos nossos vizinhos espanhóis da Selecta Vision, ou Selecta Vision, não sei como é que se pronuncia bem, mas que tem aqui as duas versões e que no 4K, e atenção, só no 4K é que tem legendas em português. Por isso, se vocês quiserem comprar, isto tem na Amazon, acho eu, espanhol, ou então vocês devem encontrar em algum site usados como a Vinted. Eu vi este filme, que originalmente foi lançado em 1988, e fiquei logo apaixonado pelo universo da Akira, um universo cyberpunk que, digamos, tem particularmente importância, digamos, esta animação no mundo do cinema, porque é uma das primeiras animações em que, por exemplo, eles acho que eles utilizam 24 quadros por segundo, ou seja, frames por segundo, algo que digamos é, digamos, pouco habitual nos filmes de animação e que faz com que o filme tenha, digamos, um ritmo frenético, principalmente nas perseguições de moto. E depois também há obviamente toda a parte da colorização, as cores que eles utilizam, a parte da iluminação também é algo que é muito marcante no filme. E depois também tem a particularidade de eles terem feito primeiro a dobragem e só depois construído a animação, os desenhos basicamente em cima disso, o que permite ter digamos, uma sincronização labial perfeita. A história do filme eu acho que é muito boa, no entanto, aqui apenas temos um bocadinho digamos, da riqueza e do conteúdo incrível que o Katsuhiro Otomo desenvolveu no manga. Manga esse que foi publicado na revista Young Magazine, se não estou em erro, entre 82 e 1990. Vocês podem perceber, ele começou o manga, fez o filme e só depois é que finalizou o mangá. E é interessante porque muitas das coisas que estão presentes aqui no filme, elas estão aqui presentes no manga, só que, digamos, eu acho que se vocês apenas verem o filme,
terão apenas uma parte do que é Akira, porque as grandes ideias estão aqui no livro, e eu acho que sinceramente se o filme já é muito bom, já é excelente, pá, o manga está, na minha opinião, em outro nível. Isto aqui é ilustrado e escrito pelo Katsuhiro Otomo. E de que é que se trata afinal Akira? Um nome assim tão impactante. A história basicamente ela passa-se numa cidade chamada Neo-Tóquio, que é basicamente uma Tóquio reconstruída depois de ter acontecido uma bomba nuclear. Uma bomba nuclear rebenta e leva ao início da Terceira Guerra Mundial. E depois a história passa-se, acho que é 30 anos depois, e acompanhamos aqui o Kaneda, o Tetsu e os vários personagens que fazem parte da história da Akira no ano de 2019. Algo que na altura, em 82, parecia o futuro, mas que agora para nós que estamos em 2025, 2019 já ficou para trás, já aconteceu há 6 anos. Mas basicamente do fruto dessa, digamos, essa destruição da cidade, Tóquio tornou-se uma cidade completamente em alvoroço, uma cidade totalmente controlada pela tecnologia, mas também pela degradação, pela violência. E aqui nós acompanhamos um grupo de motoqueiros, de um gangue, que é o gangue, digamos, liderado pelo Kaneda, e eles estão uma noite a fazer uma perseguição. E há uma altura em que, digamos, um dos integrantes, que é o Tetsu, ultrapassa o Kaneda e aparece-lhe à frente uma criança com o rosto de velho, de cor azul, pelo menos no filme, não é? Porque aqui no manga é a preto e branco. E o Tetsu tem um acidente, e isto obviamente que chama a atenção do governo, e faz com que o Tetsu seja levado para um hospital, comece a desenvolver, digamos, poderes psíquicos e poderes que ele nunca tinha. E a história, digamos, ela é criada a partir daqui. Eu não quero estar a contar muito mais, porque eu acho que é daquelas histórias que vale bastante a pena. Mas o que eu acho aqui absolutamente incrível é que isto começa com uma história de ação, não é? Com uma perseguição em que acompanhamos estes rapazes que são rebeldes, que são parte integrante de um gangue. E depois, à medida que a narrativa vai avançando, nós começamos a perceber que Akira é uma história muito mais complexa, onde tem a intervenção do governo, onde esse governo faz, digamos, experiências em crianças, e existe, digamos, toda esta criação da ideia do que é o Akira. Depois também há uma parte de um grupo meio que de guerrilha e de revolta que quer, digamos, conseguir o poder do Akira e quer tentar descobrir a verdade, e que está, digamos, do outro lado do governo. Depois temos um culto religioso, e isto depois acaba com que o Katsuhiro Otomo acabe por tocar em vários temas, como poder, corrupção, política, crítica social, a própria amizade, que eu acho que aqui no fundo, digamos, é o grande cerne da questão, mas o próprio uso de drogas. Mas todas estas coisas elas vão surgindo de forma natural na narrativa do Otomo, e eu acho que isso também é algo que faz com que Akira seja uma história absolutamente brilhante, no sentido em que, como é que eu ia dizer, começa com uma história simples, depois torna-se numa história que é muito profunda e que aborda estes temas e consegue os desenvolver de uma forma muito boa, mas acima de tudo é de forma, digamos, natural, sem grande presunção de querer ser uma obra, digamos, super importante ou pretenciosa. Acho que acima de tudo é essa a palavra. Os temas eles surgem com naturalidade, e eu acho que isso advém muito da narrativa ágil, e eu acho interessante que o Katsuhiro Otomo
consegue criar. Aqui também eu falei de alguns personagens, como o Tetsu e o Kaneda, que eu diria que são talvez os personagens que se aproximam mais de um protagonista. No entanto, até nisso esta história é disruptiva, porque não há propriamente um protagonista nesta história, porque depois temos a figura do governo, que depois temos também o cientista, que tem muita importância. Temos a Kei, que faz parte dessa resistência, e o seu irmão, e também essas personagens são fundamentais para a história. Ou seja, acho que aqui há uma história muito maior do que estes personagens. Obviamente que eles são muito desenvolvidos. Acima de tudo, o Tetsu eu acho que é um personagem extremamente interessante, porque ele, na dinâmica do grupo, é o mais novo e é sempre, digamos, meio que controlado pelo Kaneda. Digamos, ele sente um conflito interior, no sentido em que ele sempre foi, digamos, o rapaz que fazia o que os outros lhe mandavam, e quando ele começa a desenvolver estes poderes psíquicos, ele começa a pôr isso tudo em questão, e há, digamos, um grande conflito interno no Tetsu, que faz com que ele seja, se é que lhe podemos chamar vilão, pelo menos um antagonista, ou uma espécie de anti-herói que tem uma profundidade muito grande, e o Katsuhiro Otomo consegue trabalhar muito bem isso. Isso não está assim tão presente neste volume. Nós começamos a perceber aqui neste primeiro volume essa trajetória do Tetsu, mas aqui há obviamente toda uma parte inicial em que percebemos as dinâmicas do grupo, percebemos, digamos, como é que funciona o gangue, como é que funciona a resistência, o caminho do Kaneda vai-se cruzando com o caminho do Tetsu, que depois também se vai cruzar com o caminho da Kei, e tudo isso aqui neste primeiro volume ainda é a criação e o estabelecer do universo. No entanto, tem aqui sequências muito interessantes. Todo este mistério sobre o que é o Akira, eu acho que é algo que também prende as pessoas, e eu li este volume assim em questão de, sei lá, talvez de uma hora e um quarto, porque foi muito bom para mim voltar a este universo. Eu tenho, digamos, algum saudosismo com esta edição, com a edição original da Merivéria. Eu tenho a coleção completa, isto saiu em 19 volumes, e apesar disto não ser, digamos, na versão original, não é? Porque isto tem a tal colorização do Steve Olive, que até foi premiada com o Eisner em 1992, que eu acho que é muito justo. O facto de, digamos, de estar ao formato ocidental e com, digamos, os quadros espelhados, deturpa um pouco, digamos, a obra original, e é por isso que eu acho que esta edição deveria ser lançada. Na altura a JBC tentou lançar este volume e de facto o lançou, no entanto não deu continuidade e nunca tivemos o Akira completo no seu conteúdo original, na sua forma original. Agora a Distrito Manga irá lançar, mas eu terei sempre um gosto particular por esta edição e não me vou desfazer dela. No entanto, eu acho que esta é a edição definitiva da Akira, e se vocês tiverem a oportunidade, comprem este volume. Quem tem esta edição, eu acho que também a deve manter, porque não acredito que o Akira vá voltar a sair a cores. Isto porque os japoneses também são muito rigorosos nas suas edições, e eu acho que eles devem querer manter isto ao máximo. O que é que eu posso falar mais sobre isto? Akira, além de ser uma obra também muito importante pela sua temática, é também uma obra muito importante pela a sua arte, principalmente nas sequências de perseguições. Não só nisso, mas eu acho que é aqui onde, digamos, a arte do Katsuhiro Otomo, ela, digamos, tem um destaque e tem uma das suas trademarks, que é, digamos, a forma como ele consegue impingir movimento em papel e em imagens estáticas, não é?
E ele utiliza aqui estes traços que vocês podem ver, que eu acho que dá um dinamismo como provavelmente eu nunca vi noutra obra de banda desenhada. Não podemos esquecer que isto é uma obra de 82. Com isto eu não quero dizer que em 82 não houvesse coisas dinâmicas, mas de facto isto veio, digamos, entrar em disrupção um pouco com aquilo que existia na altura. E eu acho que esta técnica é muito interessante porque ele não só limita a fazer os, digamos, esses traços que dão essa sensação vertiginosa de velocidade, mas também pelo facto de parece que não é o personagem que se está a mover, mas é o próprio cenário que se está a mover. Ou seja, parece, por exemplo, quando temos uma moto, que a moto ela está estática e é o background que se está a mover, e isso, na minha opinião, é que faz com que as sequências da Akira sejam absolutamente vertiginosas, apesar de estarmos a falar de imagens estáticas. E eu acho que isso é, digamos, uma da genialidade da ilustração do Katsuhiro Otomo. Depois também os personagens e as expressões faciais, elas são muito humanas, nós claramente conseguimos perceber, principalmente pelo personagem do Tetsu, que ele tem ali um dilema moral muito grande e que está a sofrer bastante, e o Katsuhiro Otomo consegue transmitir isso simplesmente com os seus desenhos e sem necessidade de estar aqui com digamos, com balões de pensamento ou com ele, digamos, a exprimir os seus, digamos, o seu sentimento interno. Não, nós conseguimos ver isso pela arte, e eu acho que isso também faz com que Akira seja uma história também muito, muito importante. O que é que eu posso dizer mais? Os próprios cenários e a própria, digamos, ambientação futurista e cyberpunk, ela está muito presente aqui. Eu sou apaixonado por, digamos, por esta temática. A própria Distrito Manga irá lançar o Ghost in the Shell ainda este ano, ainda irá lançar 2 volumes. Estou muito entusiasmado, e obviamente que esta obra tem uma importância em toda a cultura pop. Não só o filme, mas o próprio manga ajudou a pavimentar todo um universo cyberpunk. Eu não me quero estar aqui a alongar muito, mas por exemplo, histórias como Matrix, eu acredito que, digamos, tenham sido possíveis ou servem muito de inspiração e bebem muito daquilo que o Katsuhiro Otomo faz aqui no Akira. E depois toda a parte da animação, temos aquele clássico shot do Kaneda a deslizar com a moto que é repetido inúmeras vezes no cinema, e isso mostra tanto a importância do filme como do manga digamos, na cultura pop. O que é que eu posso dizer mais? Acho que de uma forma geral é isto. É muito interessante aqui a edição também da Distrito Manga, porque ela vem aqui com uma sobrecapa que eu gosto desta ilustração, acho que é bonita. E depois tem aqui uma outra ilustração em tons de amarelo, e só por aqui vocês já podem ver o nível de detalhe que o Katsuhiro Otomo consegue colocar na sua arte. Depois temos aqui umas guardas coloridas com várias imagens digamos, deste volume. E depois temos algumas páginas coloridas, o início, por exemplo, a própria bomba que rebenta e que é absolutamente icónica, está aqui presente a cores, num papel de boa qualidade, brilhante. E depois temos a história, digamos, no seu formato já normal, com papel, com outra gramagem, a preto e branco, mais aquele papel do manga, e que está muito interessante. Aqui na parte da sobrecapa, vocês podem achar estranho o facto de ter nas badanas uma parte em inglês e outra parte em japonês, mas isto é uma imposição dos japoneses. Eles são muito eu acho que no bom sentido, porque eles, quando alguém quer que
comercializar as suas obras, eles gostam de ter muito controle e que as coisas sejam feitas com qualidade, e isto é algo imposto pela Kodansha e acredito que também pelo Katsuhiro Otomo, e a Distrito Manga coloca no final a tradução desse texto aqui, o que eu acho que também foi uma forma interessante de eles conseguirem traduzir, digamos, e que as pessoas consigam ter como é que eu ia dizer, a sinopse em português. Isto é algo, por exemplo, muito semelhante àquilo que eu falei no vídeo de Monster da Devir, em que a sobrecapa também está em inglês. Eu gostava que fosse em português, acho que teria lógica ser em português, mas isto são imposições do japonês e, de uma forma geral, prefiro que eles tenham estas imposições, mas que as coisas sejam lançadas, do que propriamente não serem lançadas. E depois o papel tem boa qualidade. Eu acho que a tradução e a legendagem também estão muito bem conseguidas, e de uma forma geral temos aqui uma edição muito boa, muito semelhante àquela que foi lançada pela JBCA. Há algumas diferenças entre esta e outra, principalmente na parte da balonagem e da legendagem. No entanto, eu acho que elas são praticamente a mesma coisa, com um especial, digamos, favorecimento desta em relação à outra, principalmente na parte da legendagem, porque eu acho que eles conseguiram trazer aqui uma coisa mais interessante do que aquilo que eles fizeram na JBCA. No entanto, acredito que muita gente que fez o investimento, se não estou em erro, em 2018, quando foi lançado o primeiro volume, não vá comprar este volume, e eu percebo, porque não é assim uma diferença que justifique o reinvestimento neste volume. Mesmo assim, a Distrito Manga teria de lançar este volume, e eu acho que é ainda mais de louvar o facto de uma obra que, ok, saiu há 7 anos, mas vocês ainda conseguem encontrar o volume da JBCA na WUC, e eu acho que o grande erro da JBCA na altura foi o preço. Acho que aquilo custava perto de 40 euros ou 35 euros, e aqui este volume da Distrito Manga é substancialmente mais barato, numa altura em que o custo de papel ficou ainda mais caro, e eu acho que está de parabéns a Distrito Manga por ter conseguido ter lançado este volume com a mesma qualidade a um preço menor. E acho que de uma forma geral é isto. Estou muito ansioso para que saia o próximo volume. Vai ser uma forma de voltar a ler esta história. Estou a gostar bastante. Gostei muito de reler este primeiro volume, e as coisas elas ficam ainda melhores no segundo volume. Aliás, eu acho que toda a série ela vai melhorando, sempre mantendo um nível de qualidade extremamente elevado, e espero sinceramente que a Distrito Manga consiga lançar com uma boa periodicidade os volumes da Akira, porque é uma história que é extremamente viciante, e aposto que quem comprou e já leu está ansioso pelo próximo volume. Mas digam aí nos comentários se vocês já tiveram a oportunidade de ler a Akira. Digam aí se vocês gostam, como é que vocês conheceram, se foi pelo filme, se foi pelo manga. Não se esqueçam de passar nas redes sociais de Facebook e Instagram para verem mais imagens deste e outros livros. E mais uma vez obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.